Olá pessoal, tudo bem? Sei que hoje a gente tinha marcado um encontro online, mas como eu não vou ter acesso à internet às 7 horas, então eu resolvi gravar, antecipar e resolver com vocês agora 4 questões, certo? E ao longo da semana eu vou jogar o outro vídeo com a resolução de mais 4 questões e aí talvez outros conteúdos, vou ficar jogando mais vídeos durante a semana, porque a gente tá com muito conteúdo atrasado, porque a gente tem que começar logo as escolas literárias. Então, eu vou dar uma reanalisada no nosso conteúdo e vou jogar assuntos que vocês precisam para que a gente possa começar as escolas literárias e se dedicar a eles. Então, vamos começar. Se essa questão que está aparecendo aí para vocês não foi a primeira que apareceu para vocês na hora de vocês resolverem, não tem problema não, é porque o Moodle faz isso mesmo. Ele vai misturando as alternativas, mistura as questões, que é para trollar vocês. Então, não se preocupem não, que é normal, certo? Hoje vamos resolver as primeiras 4 que vão aparecer aqui, certo? A gente tem aqui a primeira questão, do Enem 2004, é porque o título não sei porque não saiu e eu tô vendo agora, mas essa questão é de 2004 do Enem e ela vai falar diretamente de figuras de linguagem e ela vai mostrar uma tirinha. As tirinhas, elas gostam de brincar muito, de ironizar, de criticar, fazer uma função política social que a gente viu na última aula. Elas têm uma função política social muito importante, né? Que é esse engajamento com as minorias, com um assunto polêmico. E também as tirinhas, elas gostam e se utilizam de figuras de linguagens mais comuns, do dia a dia, certo? Então, a gente já sabendo disso, já vem preparado para algo nesse estilo, né? Não é uma surpresa tão grande. E essas tirinhas, às vezes, elas vêm muito difícil no Enem, certo? Que não é o caso dessa questão. Essa é uma questão do nível intermediário. Ela não é muito fácil, mas ela também não é muito difícil. Para vocês que não sabem, as questões do Enem, elas são caracterizadas nesses 3 níveis. Os níveis fáceis, cadê minha mão? Os intermediários e os mais difíceis. Os níveis mais fáceis, a pontuação no Enem é menor. E aí o intermediário vai aumentando a pontuação. E também tem a questão de quantas pessoas acertaram e tal. Você já deve ter ouvido falar sobre essa questão de pontuação no Enem. Mas existe sim uma diferença de pontuação para questão fácil e questão mais difícil. Não são todas iguais, não. Certo? Esse aqui está no nível intermediário a fácil. Então, bora lá. Lê sempre primeiro o enunciado. Vocês lembram dessa questão? As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem, que, quando a gente lê, a gente vai perceber que é a metáfora. Vamos ler lá? Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Na aula de figura de linguagem, a gente falou de metáfora, que a metáfora... Deixa eu ver se está aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Então, sim. Então, a metáfora, ela faz parte do grupo de figuras de palavras que estabelece uma relação de semelhança ao utilizar-se um termo de significado diferente do habitual. A menina é uma flor. Nesse caso, o menino comparou a vida do pai dele, né, profissional, pessoal, a uma bicicleta de academia, que não sai do lugar, certo? Então, a gente pode confundir também como comparação. Só que a gente aprendeu na outra aula que comparação é quando eu digo porquê, certo? A vida do meu pai é uma bicicleta de academia, porque isso e aquilo, e eu vou detalhando, vou comparando a semelhança da bicicleta para a semelhança da vida do pai. Aqui não, ele deixa em aberto, ele não compara, mas ele está ali associando, tá bom? Então, a gente viu na aula de figuras de linguagem que ela faz parte do conjunto de figuras de palavras e a gente está utilizando agora em uma questão do Enem, certo? Então,
a gente viu que não é em vão, sabe que cai. Falei para vocês que não é nem cai muita metáfora. Isso aqui foi em 2014, 2004. E aí, a gente também tem que se atentar a uma coisa muito importante, que eu não consigo falar a vocês em aula isso, não consigo escrever isso em um vídeo, não consigo descrever em um slide, em alguma coisa. A melhor forma de explicar isso para vocês é respondendo uma questão. Nessa questão, a gente não precisa se atentar tanto à linguagem não verbal, ou seja, ao desenho da tirinha. Mas em alguns momentos, o desenho da tirinha pode ajudar muito vocês, certo? Nesse caso, a única coisa que eu preciso me atentar é se eu não souber o que é uma bicicleta de academia, certo? E aqui, mesmo assim, na frase, ele vai dizer: meu pai fica pedalando essa bicicleta. Se não tivesse a imagem, eu talvez não conseguiria associar ao contexto que ele vai falar. Mas aqui eu consigo perceber que é uma bicicleta que não sai do lugar, que é uma bicicleta de academia, que ele está num ambiente de exercícios, certo? Então, tudo isso faz parte aí da conexão que você tem que fazer para interpretar uma questão. Mesmo que nessa questão específica você não precise, certo? Mas pode ser que em outras questões você vai precisar desse aguçamento na linguagem não verbal. É muito importante a gente observar os detalhes, a roupa, o ambiente que se está, com quantas pessoas, para quem a pessoa está falando, se tem outros coadjuvantes. Então, isso pode ajudar muito você a responder as questões. Então, vamos lá. Ele quer saber, nessa tirinha, que referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem faz, que é a metáfora. Que metáfora ele está fazendo? O que ele quer dizer quando ele diz que a vida do pai dele parece uma bicicleta? Ele quer saber o que acontece, por quê, né? A questão está me perguntando por quê. Alternativa C, que foi a primeira que apareceu aqui, mas vamos chamar ela de A: desestimular o uso de bicicletas. E, criticar a falta de perspectiva do pai. A, coordenar a prática de exercícios físicos. D, caracterizar o diálogo entre gerações. B, valorizar aspectos da vida moderna. Então, o menino em nenhum momento ele faz uma crítica ao uso das bicicletas paradas, né? Até porque, embora a vida do pai dele seja uma bicicleta parada, isso ainda assim é um hábito muito saudável, certo? É um movimento, um exercício físico, e não descarta o uso de bicicleta, e até porque o uso de bicicleta é o uso mais saudável, menos poluente, certo? Então, a gente já descarta duas alternativas aqui, que é a letra C, que aparece aqui, que é desestimular o uso de bicicletas, e condenar a prática de exercícios físicos, porque ele não está falando nesse sentido. E muito menos caracterizando o diálogo entre gerações, porque aí a gente não tem uma coisa específica. Qualquer um poderia ter dito, tanto o filho dele, como poderia a mãe, a esposa, qualquer pessoa poderia ter dito. Então, a gente não vê que é uma proposta futura ou uma perspectiva só de filho, entendeu? Uma perspectiva ali que pode ser gerada por qualquer um. E aqui a gente tem também valorizar os aspectos da vida moderna. Ele não falou, de certa forma, ele não fez um elogio. Ele está realmente fazendo uma crítica velada, certo? Então, para a personagem, a bicicleta que nunca sai do lugar, ela vai estabelecer um ponto de inserção ao comportamento do pai, um ponto de comodismo, certo? O sentido metafórico nessa questão é que o menino ele vai estabelecer uma analogia entre a bicicleta e a vida do pai, que se esforça para conseguir as coisas, para perder peso, para conseguir um emprego melhor, para conseguir um aumento, mas ele não sai do lugar, certo? Ele tenta atingir os seus objetivos, chegar a algum lugar, mas nunca sai do lugar. Que a bicicleta normal, né? Você pedala, mas você chega a um lugar. Ele quis dizer que nessa bicicleta, na vida do pai dele, ele está pedalando, mas ele não está chegando a lugar nenhum. Então, a alternativa correta é a alternativa E, criticar a falta de perspectiva do pai,
certo? Vamos, próxima página. Aí aqui a gente tem, eu acho que, a gente tem aqui uma alternativa, uma questão também do Enem de 2004, que é um texto de Carlos Drummond de Andrade. E vocês viram, né, que saiu uma alternativa aqui, mas vocês desconsiderem, depois eu apago. Primeiro enunciado, como a gente tinha combinado, que a gente vai ficar lendo o enunciado primeiro, não é novidade para ninguém. O enunciado diz: entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se. Ou seja, que recursos expressivos são esses? Que linguagem, que sentido de expressão é esse? Aí a gente já vê, a gente já se antecipa aqui, como a ironia, a metalinguagem, a denotação, a prosopopeia, a intertextualidade. Então, a gente já sabe que uma dessas características vão estar sendo inseridas nesse texto de Carlos Drummond de Andrade, Cidade Grande, que a gente vai ter que identificar, certo? Então, bora lá dar uma lida nele. Cidade Grande. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Então, no início dessa alternativa, a gente percebe que a gente acha, na verdade, que está fazendo um elogio. Ele até compara aí a prima rica do Rio de Janeiro, fazendo uma crítica aí, tanto para o Rio de Janeiro quanto para Montes Claros. Então, que elemento ele utilizou para criticar Montes Claros? Então, é justamente isso que a questão quer saber. Alternativa C, ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, com intenção crítica. Então, pessoal, já não preciso dizer mais nada para vocês, porque vocês perceberam o tom que eu li, perceberam que quando ele falou prima rica do Rio de Janeiro, e também fala das indústrias em Montes Claros, como cresceu, a gente percebe no início, pensa até, quem não conhece Montes Claros, eu não conheço, mas não tem notoriedade nenhuma, certo? Que passa a ser uma crítica, que passa a ser uma ironia, certo? Então, a gente já percebe que esse elemento que ele está falando é uma ironia. Mas aí, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, a gente já desvendou aqui a alternativa, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é uma figura de linguagem que eu não mencionei na aula de figuras de linguagem, mas ela é muito importante e ela cai muito, então, por isso que eu digo, assista aos vídeos aí de resolução de questão, que é muito bom para vocês. A metalinguagem é uma figura de linguagem, é uma função da literatura, onde o autor utiliza o código, o seu próprio código, para explicar o seu código, certo? A gente vai ter questão de figuras de linguagem futuramente? Vai, e vai ser num resumão que eu vou fazer de tudo. A metalinguagem, ela tem a função de é como se eu falasse da poesia, certo? Utilizando a poesia. Ou seja, eu utilizei o meu próprio código de comunicação para comunicar a minha ferramenta de trabalho, o meu campo de visão. Ou seja, eu estou falando de música, cantando uma música, certo? É basicamente isso, não tem erro. É quando eu utilizo um poema para falar de um poema, é quando eu utilizo a minha ferramenta de trabalho para falar do meu próprio trabalho, quando eu utilizo por exemplo, se eu sou uma publicitária, é o dia do publicitário, tem uma questão assim no Enem, que é o dia do publicitário, ele utiliza o trabalho dele para expandir para as pessoas que é o dia do publicitário. Então, isso se trata de um código da metalinguagem, ela está utilizando o código de trabalho dele, a forma de trabalho dele, para falar para as pessoas com o que ele já trabalha, através da sua própria publicidade, certo? Então, não tem segredo,
o nada mais é do que a metalinguagem, é o código, usar o seu código para explicar o próprio código, certo? Usar a sua ferramenta de comunicação para explicar ela mesma, ou como vocês queiram falar, é só uma ferramenta se auto, entrando em um consenso e espalhando aí para as pessoas como uma forma de comunicação. Denotação, a gente já conversou sobre ela, tem uma aula todinha de conotação e denotação. De prosopopeia, a gente também fala na aula de figuras de linguagem. E intertextualidade, a gente tem um conteúdo inteiro de intertextualidade, certo? Então, próxima página. E a aula já vai com 15 minutos para quem ficou até aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem uma linguagem verbal, certo? E uma linguagem não verbal. Na linguagem verbal, a gente tem um texto aqui que diz: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. E no enunciado diz: os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Neste sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para. E aí a gente lê o texto verbal. Vamos ler também o texto não verbal. Qual é o texto não verbal? A imagem, aquele texto que não está escrito, mas que também fala, certo? A gente vê um monstro, né, assim, tentando assustar as crianças, nos remete ao pesadelo. Os monstros dos pesadelos. Quem é os monstros dos pesadelos dessas crianças antes do sono? Provavelmente um abusador, né? A própria família, certo? Então, por isso que aqui diz: denuncie qualquer caso de violência sexual infantil, porque às vezes nem a família sabe, ou é alguém de casa. Então, por isso que é um apelo para que você de casa denuncie, certo? Vamos ver as alternativas que ela nos dá. Alternativa A: chamar a atenção para o fato do abuso infantil durante o sono, sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. Letra B: destacar que a violência sexual infantil predomina durante o sono à noite e requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Alternativa C: informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Alternativa D: dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança e enfatizando a importância da denúncia. Alternativa E: denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Então, essa é uma questão de nível intermediário a fácil, ela não é difícil, mas ela confunde muito a cabecinha de vocês. Na alternativa A, tá falando assim: chamar a atenção para o fato de que o abuso infantil acontece durante o sono. Pessoal, o abuso infantil, relações sexuais, ela não acontece só quando você está dormindo ou quando você vai dormir. Então, crianças são abusadas de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço. Não tem essa questão que a gente vem crescendo, dizendo que um casal, que tudo só acontece à noite, como um abuso infantil acontece só à noite. Mas esse texto, ele faz a menção como se fosse um pesadelo, porque é a maneira mais fácil da gente assimilar. Nós estamos acostumados a esse acontecimento, mas crianças são abusadas a todas as horas, de manhã, de tarde, de noite, não tem um horário para que isso aconteça. Porém, é uma relação que se é feita e que a gente já está acostumado a fazer, certo? É uma metáfora de que é um pesadelo, né? E um pesadelo, ele nem sempre acontece só à noite. Você pode ser assaltado durante o dia, você pode ser assaltado durante várias horas. Então, alternativa errada. Alternativa B: destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite. Aí a gente acabou de falar sobre isso. Não é só à noite, é durante o dia, manhã, tarde, noite, não tem horário. Vamos já descartar essa alternativa, mas ela continua errada também. O que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. É como eu falei para vocês. Às vezes os abusadores são os pais, madrasta, padrasto, certo? Então, os responsáveis, digamos que não são as pessoas mais indicadas para receber essas denúncias. São realmente a vizinhança,
outras pessoas de fora mesmo que convém receber esse comunicado, né? Então, a alternativa C, que fala informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática. Pessoal, as crianças elas não têm acesso, nem muitas, as crianças que são vulneráveis mesmo, elas não têm acesso ao computador, a um celular, para que sejam informadas. Elas também não têm acesso ao poder de comunicação. Às vezes a criança fala e não é ouvida. A criança tem medo. Então, esse anúncio, ele não foi feito para... O foco não foi as crianças. A gente está tentando descobrir para quem é o foco, para quem é que essa publicidade deve atingir. Então, a alternativa C também está errada. E aí vem a alternativa D, que diz: dá a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Exatamente isso. A importância da denúncia para que toda a vizinhança, para que todos se conscientizem que tem que partir realmente de quem é de fora, porque é muito difícil a própria família denunciar e ver um abuso e querer jogar no ventilador para todo mundo ver e saber. É muito difícil. E aí a gente também tem a alternativa, que ela traz uma perspectiva importante, é que vocês podem até ter se confundido aqui, tá? Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. O objetivo é sim, colocar as pessoas na cadeia ou que as pessoas paguem por isso, certo? Mas o abuso sexual, ele também não só acontece com meninas. Meninos também são abusados. Hoje aqui no Brasil é uma porcentagem bem pouca, mas meninos também são, e não é uma realidade que a gente deveria fechar os olhos, tá? Então, essa é a resolução dessa questão. E aí eu disse para vocês que iria fazer aqui a quarta questão, mas esse vídeo ele já tá com 21 minutos, então eu vou colocar ele no YouTube, vocês assistam, e aí durante a semana eu vou gravando de 2 em 2, em 3, para vocês não ficarem muito cansativos e os vídeos não ficarem muito longos, porque eu sei que vocês se dispersam, quero que vocês dêem um cochilinho aí, certo? Mas, por enquanto, será isso, tá bom? Então, vou finalizar, vai continuar essa semana com o resto das questões, e quem sabe o novo assunto, tá? Então, até a próxima, fiquem com Deus.